Não há nada mais que canse o seu corpo do que uma mente em turbilhão. Pensar demais te priva e te rouba da vida. Pensar demais te coloca em qualquer lugar, no passado, no futuro, menos na vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo a este episódio. É o 127º episódio. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui há muito tempo, seja bem-vindo outra vez e todas as vezes que você vier. Meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e aqui é um espaço em que eu te ajudo a refletir sobre a sua vida, a lidar com sua ansiedade e também ao seu desenvolvimento pessoal ser mais marcado por sua atuação e menos a atuação da ansiedade. Como você sabe, se você viu o episódio da semana passada, eu estou morando na capital baiana e esses dias aqui eu estou precisando fazer coisas como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. E muitas dessas coisas me demandam pensamentos. Pensamentos que às vezes são até não convidados. Simplesmente minha mente começa a conversar com os cenários possíveis daquela atitude que eu vou tomar, mas que é necessário eu tomar aquela atitude. Os pensamentos, então, acabam vindo de forma inevitável. E eu fiquei pensando que muito do nosso sofrimento em relação à vida não acontece de fato, né? A gente vai olhar assim os fatos da vida, eles não nos dão realmente a certeza de que estamos sofrendo naquele momento. Se a gente olhar os fatos, a vida está acontecendo como ela acontece, mas o nosso sofrimento parece que não passa. E parte disso se dá a como a gente se relaciona com os nossos pensamentos. E você? Como você tem percebido a sua relação com aquilo que você pensa? De muita fusão, ou seja, há um aprisionamento de sua vida na sua própria mente, no sentido de que você deixa de dar passos porque você pensa muito e depois se sente cansado por pensar muito e depois frustrado ou até perdido por não sair do lugar ou pelo excesso de pensamento, não saber exatamente o que fazer, embora racionalmente você até saiba o que fazer, mas pensar e se relacionar com o pensamento de forma que o pensamento comanda tudo e você não o interrompe, ou pelo menos você não o reconhece, não reconhece o conteúdo do que você está pensando, ou pelo menos você não percebe que naquele momento você continua pensando e passos não estão sendo dados, é nesse momento em que sua vida trava, por conta do que você pensa, e não porque os pensamentos exercem controle, poder de ação ou premonição. Nossos pensamentos, eles vão se construindo e ao longo da nossa vida a gente não os percebe tanto, né? A gente só percebe que a gente está pensando em algo quando nossa cabeça dói, ou quando a gente percebe que o fluxo de pensamento faz com que a gente fique na inércia, sem fazer muito, ou quando simplesmente o pensar demais se torna sintoma e, portanto, um sofrimento que a gente começa a querer buscar não viver na nossa mente, ou não sofrer por excessos de pensamentos, ou não querer mais sofrer pelos pensamentos catastróficos e negativos que a gente é tomado, né? E a gente não controla pensamentos, mas a gente controla como a gente reage diante dos pensamentos. E esse é um dado da psicologia moderna. A terapia de aceitação e compromisso trabalha com essa ideia, com esse processo psicológico, né, de nos livrar, nos libertar da nossa própria mente. E se libertar da própria mente começa quando a gente toma
consciência de que pensamentos são histórias, são produtos, são conteúdos e não são a gente mesmo. Os pensamentos não são a realidade. Os pensamentos não definem ou não reforçam ou não tornam verdadeiro o sentimento que você está tendo naquele momento. Embora pareça muito tudo misturado, a nossa realidade é o que a gente pensa, o que a gente pensa é de fato, são de fato os fatos da nossa vida, e não, né? Quantas vezes você pensou em algo e esse algo te fez sofrer, né? Esse pensamento te gerou ansiedade, ou uma angústia, uma preocupação, ou o que você pensou naquele momento foi divisor de águas para você não tomar determinada atitude, né? Eu não vou sair desse emprego, porque afinal o emprego é difícil. Eu não vou terminar esse relacionamento porque eu posso estar sendo precipitada. As pessoas já me disseram que eu sou um pouco difícil, então eu não tenho certeza de que o que eu sinto é tão verdadeiro assim. Eu posso estar enganada. Ou quantas vezes você pensou, vai ser difícil dar aquele passo, eu não vou tomar essa iniciativa. Ah, vai ser muito cansativo. Pode ser que dê errado. Quantas vezes, né, você se viu não tomando uma decisão de sair de casa, de tomar uma atitude no relacionamento, no trabalho, enfim, escolhas da nossa própria vida, porque a sua mente te sugeria um cenário que para você era difícil lidar. E quantas vezes aquele cenário só aconteceu na sua própria cabeça? Ou, se o cenário não aconteceu apenas na sua cabeça, a sua vida não saiu do lugar. Então, saída propriamente começa quando você começa a reconhecer que os pensamentos são pensamentos, são histórias, de que você é você, de que seus sentimentos, eles provêm muito, são provenientes do que você pensa, portanto, nem sempre o que a gente está sentindo é tão verdadeiro assim, porque às vezes uma pessoa te trata mal, uma pessoa te rejeita, uma pessoa mente para você, uma pessoa não toma a iniciativa que você precisa que tome, a pessoa não é tão recíproca com você, a pessoa, enfim, tem uma atitude da qual te machuca e naquele momento você se sente rejeitada, você se sente abandonada, você se sente não importante, você se sente humilhada. E muito desses sentimentos de humilhação, de abandono, são provenientes daquilo que você está pensando, né? Então, ele não me ama, ela não me trata como eu trato, ela não considera muito a minha amizade, esse relacionamento é injusto. Não, né? Você começa a sentir porque está pensando, e então você toma como verdade o próprio sentimento, né? Então eu não sou importante. Eu fui rejeitada. Quando na verdade você não tem, naquele momento em que você está sob emoção, sob o pensamento, a clareza de que talvez a pessoa agiu como ela age, não significa nada sobre você. Ou você já tem esse sentimento de rejeição há muito tempo e não necessariamente a pessoa te rejeitou. Ou a pessoa não imaginou que você precisava que ela fosse recíproca ou tivesse determinada atitude, né? Então, às vezes, o que você pensa influencia no que você sente.